Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Queria dar aqui uma breve palavra sobre o programa Mais Médicos e toda essa polêmica que a gente tem visto nos últimos dias nas redes sociais, na mídia convencional, muita gente falando tanta coisa sobre esse programa. Lembrar que no ano de 2014, pelo mês de outubro, houve uma denúncia muito séria sobre esse programa, oriunda do deputado federal Jair Bolsonaro, quando ele disse que o programa estaria sendo utilizado pelo governo de Cuba como pano de fundo, como uma espécie de disfarce, né, para infiltrar elementos militares, espiões do governo cubano, o governo comunista, evidentemente que se valendo do conchavo, do conluio, através do Foro de São Paulo com o governo do PT, já na gestão Dilma Rousseff, na primeira gestão Dilma Rousseff, no descalabro da gestão Dilma Rousseff, para infiltrar esses elementos dentro do nosso país. Quer dizer, a presença de elementos de espiões do governo cubano dentro do Brasil serviria para desarticular ainda mais o nosso sistema democrático. E claro que a gente vivenciou isso, não é? O empobrecimento da nossa população, a falência das nossas empresas, o aviltamento do nosso sistema democrático aconteceu muito mais gravemente nas regiões mais pobres do nosso país, colocando a grande maioria da nossa população quase que submissa ao partido que estava no poder, nos levando a colocar em posições de destaque pessoas que não têm absolutamente nenhuma competência, nenhum compromisso com o nosso país e nenhuma condição, é preciso que se diga. Candidato em São Paulo. Então percebeu-se ali que uma cama amanhecia arrumada todo dia. No resto era um zaralho, né? Homens e mulheres, ditos médicos, né? Que as camas ficavam desarrumadas até que o nosso recruta do Exército Brasileiro, se eu fosse comandante eu não mandaria arrumar, mas iriam lá arrumar essas camas. Então, na verdade, né, o pessoal começou a ficar preocupado. Quem seria aquela pessoa? Resumindo, foi descoberto que ele é um capitão do Exército cubano. Então, um capitão do Exército cubano entre os mais médicos. Por isso que o PT não quer o revalida, ou até um revalida light, levantaria todos esses militares que estão infiltrados aqui junto aos mais médicos. Que quem não conhece a história, este pessoal, pelo poder, não tem limites. Bem, foi feita uma MDI, mensagem direta de inteligência. Chegou aqui ao gabinete do ministro Celso Amorim. O que ele fez com isso? Sentou-se em cima, não toca no assunto. Ou seja, faz parte do projeto de governo do PT ter esse seu exército de infiltrados cubanos aqui dentro. E quando se fala, por exemplo, em Pinochet, por que em Cuba, né, no Chile, mais pessoas morreram que no Brasil? Porque lá, em 73, quando Pinochet assumiu o poder, tinham mais de 30 mil cubanos prontos para assumir o poder no Chile. E nós estamos indo para o mesmo caminho aqui, e a sociedade e o parlamento não acorda para isso. Continua acreditando no PT. Mas muita gente não acredita, não é, que o deputado, hoje presidente eleito, esteja falando a verdade sobre essa questão da espionagem. Mas eu tenho aqui comigo um livro chamado Os Últimos Soldados da Guerra Fria, que foi escrito pelo jornalista, pelo escritor Fernando Moraes. Ele foi muito famoso nos anos 70 quando escreveu o livro A Ilha. A Ilha, ele fala sobre Cuba. Ele passou um mês em Cuba e trouxe um relatório sobre a ilha de Fidel Castro, onde ele conta tudo sobre a ilha. E de lá para cá ele se tornou um desses comunistas convictos. Foi 2 vezes deputado federal pelo MDB. Na época era o partido em que se escondiam todos os comunistas. Depois ele passou a não militar mais partidariamente e fazer essa militância ideológica, utilizando o sistema proposto por Gramsci nos anos 50, utilizando a cultura para escorar
a militância comunista. Então o Fernando Moraes ele confessa isso no livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria. Nos anos 90, o Fidel Castro passou a mandar para muitos países, e principalmente para os Estados Unidos, elementos de um grupo chamado Grupo Vespa, infiltrados através de organizações sociais, de médicos, de palestrantes, de sistemas empresariais, empreendedores, disfarçados, é claro, de organizações humanitárias, para se infiltrar dentro dos países, fingindo que estariam prestando serviços humanitários, serviços de empreendedorismo, orientando as pessoas para questões de religiosidade, quando na verdade eles estavam espionando, quando na verdade eles estavam enviando informações sobre o sistema democrático daqueles países para desestabilizar essas organizações democráticas e com o fim realmente de trazer o prejuízo ao sistema de cada um desses países para fazer com que essas nações se transformassem também em nações comunistas, em nações que fossem mais próximas desse socialismo que eles imaginam dentro daquela organização falida que é o Foro de São Paulo e que tem trazido a infelicidade para muitos dos países que terminaram por se curvar a esse modelo. E eu posso citar aqui alguns exemplos. Nós temos a Venezuela bem aqui pertinho, temos o Equador, temos a Bolívia, temos o próprio país de Fidel Castro que já morreu, mas ficou seu irmão e agora colocaram mais um do grupo, que não tem eleições, a eleição é feita de maneira indireta. Então, infelizmente, o Grupo Vespa, ele existiu, existe e ainda pode estar atuando. Bom, o livro, que se chama Os Últimos Soldados da Guerra Fria, é a história de 5 agentes secretos infiltrados por Cuba, pelo governo cubano, em organizações de extrema-direita cubanas, sediadas na Flórida, que estavam fazendo atentados em Cuba, colocando bombas, sobretudo na indústria turística cubana, em hotéis, em agências de turismo, em aviões de turismo, para minar o que estava salvando a Revolução Cubana depois do fim da União Soviética, que era exatamente... Ficaram durante 8 anos em operação, de 90 até 98, e nesse período eles mandaram 30 mil folhas de informações secretas para Cuba, tinham sistemas de rádio, sistema de beeper para mandar as informações para Cuba, e em 98 eles são presos, todos presos simultaneamente, numa operação do FBI e da SWAT, juntos, uma operação que envolveu 200 policiais. Foram presos, foram julgados, foram todos condenados, alguns deles a prisão perpétua, estão até hoje cumprindo pena nos Estados Unidos. Eles estão presos em 5 prisões de segurança máxima em estados diferentes dos Estados Unidos e o regimento interno de cada prisão é diferente da outra. Então, em algumas prisões eu pude falar com os presos, em outros não. Tinha que pedir para as mulheres deles, quando falassem com eles por telefone, que passassem perguntas minhas para eles. O FBI, os agentes do FBI que trabalharam no caso, nenhum deles topou falar em on. Os poucos que aceitaram me dar entrevista foi em off. Eu não pude nem colocar os nomes deles, obviamente, na lista de entrevistados. Falei com todos os familiares dos presos, falei com gente da extrema-direita, entrevistei gente da extrema-direita. Não estou dizendo que isso possa ter acontecido no grupo Mais Médicos, mas é uma denúncia que não foi apurada, porque as pessoas que fizeram o comunicado ao Itamaraty chegou ao senhor Celso Amorim e tudo que ele fez, de acordo com a denúncia do deputado Bolsonaro, foi sentar sua bunda em cima, colocou sua bunda larga em cima da denúncia para que não acontecesse absolutamente nada. Então é isso, é mais um fato que infelizmente depõe contra o programa Mais Médicos e que não é absolutamente culpa do governo brasileiro, a situação que acontece do futuro governo brasileiro, que nem se empossou ainda. O problema é o seguinte: a saúde brasileira melhorou com o programa Mais Médicos?
a questão que a gente tem que debater, em primeiro lugar, é essa. Houve melhoria substancial com a vinda desses paramédicos cubanos para o Brasil? E a segunda é a questão dos direitos humanos que envolve a vinda dessas pessoas aqui para o nosso país. Eles realmente foram sequestrados dos seus países, retirados dos lugares em que viviam com os seus familiares para vir para o nosso país, para lugares distantes, submetendo a sua própria condição de sanidade psicológica, a sua própria saúde física, para supostamente prestar um serviço para o qual não estavam habilitados. Nem ao revalida eles foram submetidos. E tudo que o futuro governo pede é que eles se submetam ao revalida para continuarem prestando serviços de saúde pública no Brasil. Para que se tenha uma ideia, eles não podem sequer prestar os serviços dentro de hospitais porque não estão qualificados para tanto. É isso aí. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like, compartilhe, toque no sininho para que possa receber as futuras notificações de vídeos aqui do nosso canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia, um grande abraço, eu volto.